Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Ponto, boa tarde. Boa tarde. Dia 23 de julho, tá se acabando tudo, tá se acabando julho, daqui a 8 dias, né? Daqui a 8 dias se acabou. Pois é, meu amigo, daqui a uma semana foi-se embora o mês de julho. E entra o mês de agosto, que é o mês do muito gosto, é o meu mês, olha, pois é. Gente, é o seguinte, hoje eu recebo aqui a psicóloga Juliana Magalhães, ela vai falar com a gente aqui sobre como pais irresponsáveis podem apoiar ou ajudar no desenvolvimento emocional através do brincar. Ela é psicóloga infantil e atua aqui na clínica Procriança. Um abraço aqui para a Tiziana e todos que fazem aqui a Procriança. Quem é que não tem uma história? Eu sempre falo, viu, doutora? Quem é de Arapiraca que não tem uma história para contar com a Procriança? Né? Se você tem seu filho aí na faixa dos meus filhos, 20 anos, 17 anos, ou até os mais jovens mesmo, tem uma história sim para contar com a Procriança, que, repito, é a única clínica pediátrica 24 horas de Arapiraca. Você sabe, precisou, você já sabe que vai encontrar lá diversos profissionais, inclusive a doutora que já está aqui comigo para falar sobre esse tema, né? Então, doutora, boa tarde, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui, mas antes eu quero falar do tempo e temperatura aqui em Arapiraca, 26 graus agora, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 79% e ventos a 14 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Tá ameno, tá bacana, né? Nem tá chovendo, nem tá fazendo aquele solzão, nem aquele calorzão abafado. Então dá pra gente curtir. Pra nós é inverno aqui, né? Essa temperatura aqui é inverno, tá certo? Então, vamos lá, doutora, boa tarde, seja bem-vinda, uma grande satisfação tê-la aqui, um abraço aqui para a Tiziana que já está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente aqui através do nosso canal no NN Play. Boa tarde, muito obrigada. Doutora, eu estava imaginando e estava estudando esse tema e estava me lembrando, né, que eu já estou na fase 200, então eu já estou lá no 53, mês que vem eu vou, se Deus permitir que eu chegue, eu espero chegar aos 54, e eu me lembro que como era bom brincar, né? Como eram livres os nossos espaços, né? Seja se fosse na esquina da rua, onde a gente brincava livremente, né? De bola, de roubar bandeira, as meninas brincavam de amarelinha, de elástico, De pular né? corda. De pular corda, de pega-pega. Eita, poxa, rapaz. Era, isso mesmo. A gente brincava de tudo que tinha direito. E como isso fazia bem pra gente, né? Claro que a gente sabe que por conta do trânsito desenfreado, dos motoristas mal educados, né? Que hoje a gente dificilmente vai deixar um filho brincar na rua, né? E aí vem a volta dos condomínios fechados, onde, teoricamente, se tem uma segurança maior para que essas crianças possam brincar com maior liberdade. Então, eu começo a nossa entrevista de hoje lhe perguntando: por que o brincar é tão importante para o desenvolvimento emocional das crianças? Então, você já me traz uma vivência afetuosa muito importante, que é o brincar nos nossos tempos, né? Quando éramos criança. E assim, o brincar, ele é o idioma da infância. Ele é um território de emoções que ali naquele momento a criança, ela aprende a nomear as emoções, ela aprende a entender as regulações das emoções, ela aprende o cognitivo, ela aprende a sua autonomia. É a partir do brincar, né? A criança, ela atua
ela brinca, ela vive, ela participa de mudanças e ela tem o seu crescimento com uma certa segurança. Porque a partir do brincar, você acabou de lembrar, quando tínhamos a liberdade de brincar de pega-pega, subir em uma árvore. Hoje em dia, a gente não vê muito essa rotina de criança brincando e de subir em uma árvore, de faz de conta, né? Então, esse resgate, ele precisa ser feito, ele precisa ser construído. Uhum. É verdade. E como os pais, doutora, podem identificar se a criança está expressando emoções por meio das brincadeiras? Então, essa questão dos pais, é importante lembrar que a gente coloca a criança em meio ali, por exemplo, eu estou em uma reunião de adultos, em casa mesmo, depois do trabalho, e a minha criança, ela tá brincando num cantinho adequado de brincar, mas eu estou ali observando longe, ingenuamente, quais são os personagens que estão nessa brincadeira. Se é um jogo, qual é o jogo? Será que no meio desse brincar, essa criança, ela vai ter uma mudança de humor repentina? Essa criança, ela vai... Onde se passa essa brincadeira? É em um hospital? Essa criança, ele é um super-herói? Essa criança é um professor? O que se passa naquela brincadeira? E eu, quanto pai, mãe, responsável, cuidadora, professor, enfim... A criança, o adulto que está em contato com aquela criança, eu tenho que ter a sensibilidade de entrar naquela brincadeira de uma forma sensível, não diretamente. Você está brincando de quê? Com quem? Quais são os personagens? Qual é o tema? Não que a criança, não deixar a criança entender diretamente que eu estou ouvindo, que ali naquela brincadeira possa ter no hospital. E aquele bonequinho, ele... perdeu alguma coisa, ou então dentro de ele é um super-herói e tá ajudando alguém. O que se passa nessa brincadeira? Agora, eu tava pensando, você tava falando aí, eu tava viajando aqui, né? Isso é bom. E eu tava me lembrando de uma coisa, no final da década de 70, por isso que teve esse vácuo, viu, gente? Tava viajando aqui e ela falando aí, ela terminou de falar e eu viajando aqui. E eu tava me lembrando, sabe de quê? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uhum. Final da década de 70 para o começo dos anos 80, o grande sucesso da TV. Passava nos finais das tardes, né? Era um programa vespertino de televisão e que fez um grande sucesso. E que havia uma pureza muito grande naquilo ali. Havia o lúdico, né, escrito por Monteiro Lobato. Tinha alguns personagens mitológicos, como Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Cuca. Tinha um medo da porra da Cuca, né? Eu queria ver qualquer coisa, mas eu tinha um medo da bexiga daquela Cuca. E ainda você tá rindo, né? Eu torturava meu irmão era mais novo. Isso é bom. E eu torturava, digo, olha, cuidado que a Cuca te pega daqui, te pega de lá, ele ia pra debaixo da cama, coitado, ficava chorando, igual a Cuca. Entendeu? A funcionária ficava louca lá. André, pelo amor de Deus, não faça isso não, o menino tem medo. Eu digo, eu tô fazendo porque ele tem medo mesmo. E assim, eram coisas muito puras, né? Não tinha maldade, a gente tinha os animais, tinha o Garnizé, tinha o Rabicó, né? O Zé Carneiro, né? Que, oh meu Deus, não sei o que, né? Falar com uma voz meio de interior, assim, né? E eram personagens que, olha aí, essa turminha aí fazia todo mundo dar grandes gargalhadas, né? Eu lembro que teve um episódio da morte do Visconde. Como eu fiquei triste, doutora, quando uma jaca caiu em cima do Visconde. Verdade. Né? E matou o Visconde de Sabugosa. Gente, eu fiquei louco. Eu era criança. E eu fiquei amargurado com aquilo ali, né? E você imagina como aquilo ali era bacana. Então, assim, hoje, o que é que acontece? Nós temos os streamings. Uhum. Porque agora a gente não quer mais assistir comercial. Não. A gente quer assistir direto, que nem Cantiga de Grilo. Uhum.
né? Os nossos... Eu tinha um quebra-cabeças, doutora. Eu gostava muito de quebra-cabeça. Eu tinha um puzzle de 1000 peças. E eu só sosseguei quando eu montei ele todinho. Eu devia ter feito um quadro daquilo ali. Porque tem gente que faz isso. Monta o quebra-cabeças e monta um quadro, né? Faz um quadro. E aquilo aguçava a nossa cognição. Eu tinha o pega-varetas, né? Eu tinha... Vai, vem. Sim, né? Então a gente tinha muitas coisas assim que parece que os pais esqueceram que tem hoje. Eu tinha aqueles bloquinhos que você colocava, fazia as casinhas. Uhum. Eu esqueci o nome. Hoje, mas já tinha o Lego naquele tempo. Ainda hoje continua existindo. Então, isso tudo eu falei aqui. Fiz esse arrodeio todinho para dizer quais são os tipos de brincadeiras que mais favorecem a expressão emocional e o autoconhecimento infantil. Então, eu costumo... Sempre quando alguém me faz essa pergunta, eu lembro logo do lindo Jacob Levi Moreno. Na época da faculdade, uma professora falou, né, sobre Levi Moreno e eu fiquei encantada. Ele não escreve diretamente sobre o brincar. Ele não traz diretamente sobre o brincar, mas ele tem uma conexão profunda sobre o brincar. E quando ela falou na aula sobre essa... Levi Moreno, né, voltando, ele é o criador do psicodrama e ele traz essa conexão do brincar simbólico. E tudo que você falou, a gente lembra do faz de conta. Sim. Né? Que é um jogo, uma brincadeira que se refere a algo dramático. Quando a criança ela consegue expressar o seu desenvolvimento ali emocional. Quando a criança ela consegue entender que naquela brincadeira ela precisa ter um início, um meio e um fim. Uhum. O faz de conta. Hoje em dia, estamos muito acelerados, como você mesmo colocou. É pular abertura, tudo muito rápido, tudo muito acelerado. E esse jogo dramático, esse faz de conta, essa brincadeira, ela desenvolve o meu autoconhecimento emocional. Quem vai ser o principal da história? Quem vai falar o quê? Eu tenho que pensar para poder brincar. Eu tenho que entender o que eu vou falar. Então, assim, nesse ensaio de que Levi Moreno fala, desse faz de conta, ele faz com que a criança, ela faça um ensaio para a vida adulta. Uhum. Ali pode ser o início da construção do ser. A criança, ela está brincando, ela está desenvolvendo, ela está se curando, ela está expressando, ela está vivendo, ela está estimulando, né? Então, o faz de conta ali é o início da brincadeira. Então, assim, de esconde-esconde, como a gente falou, ele está simulando uma sala de aula. Quem nunca brincou no quintal de casa com os cadernos velhos, com os livros, fez uma escolinha, colocou todo mundo sentado, eu quero silêncio, você é a professora. Uhum. Então, esse faz de conta, ele atravessa. Né? E a partir dessa brincadeira, eu vou desenvolvendo as minhas emoções, eu vou olhando a emoção dos meus coleguinhas, eu vou trazendo para a realidade ali, eu vou trazendo, ele vai ser o vendedor, vai ser o dançarino. Então, o faz de conta, para mim, ele traz essa ludicidade, ele atravessa gerações. Verdade. Você falou aí do faz de conta, me lembrou do Pirlim Pim Pim, que quem fazia era a Emília, né? A Emília tinha uma palavra mágica que ela fazia pirlim pim pim e se transportava para aquela cena que ela gostaria de participar. Bonequinha de pano, né? Boneca de pano chamada Emília, inclusive, cujo personagem é a Baby Consuelo. Baby do Brasil fez uma música em homenagem a Emília, né? Então, que dizia ela é uma boneca de pano, mas pensa como um ser humano, né? Doutora, de que forma os pais podem participar das brincadeiras sem controlar ou limitar a expressão da criança? Parece não. As telas, né, infelizmente, estão nos adoecendo. A gente hoje está refém desse negócio, né? Tá tudo ali,
Tá conta de banco, tá habilitação, tá identidade, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. A gente acha muito bom por parte da tecnologia, por parte da praticidade. Mas você já imaginou as pessoas, inclusive eu me incluo, né? Você já teve a ideia de sair de casa e esquecer o celular? Você não chega na esquina não, doido. Você volta para buscar. Deixei meu celular. Antigamente você dizia, eita, deixei minha carteira. A carteira geralmente tinha a sua identidade, tinha a sua habilitação, porque era física, né? Mas hoje você não tem nada físico, tá tudo no celular. Eu pelo menos, só tenho uma coisa. Aliás, eu ando porque eu tenho que andar. E eu vou até dar essa dica aqui, tá? Se você não tem o cartão SUS, tire o cartão SUS, imprima, faça lá. Inclusive o virtual, você pode até imprimir, né? Mas ande com o seu cartão SUS. É importante, tá? Na hora, espero que você não precise, mas se você precisar, né? Você já tem uma vantagem a mais daquele que não está identificado pelo cartão SUS. Na minha carteira só tem meu cartão SUS. Acredite. E eu tenho o cartão SUS no celular. Só que se eu tiver inconsciente, ninguém vai encontrar nada, porque não vai conseguir nem desbloquear meu telefone, né? Então, doutora, de que forma os pais podem participar das brincadeiras sem controlar ou limitar a expressão da criança, excluindo as telas? Então, essa é uma questão valiosa, né? Porque se a gente parar para pensar, os nossos pais, eles são as primeiras pessoas, os primeiros ali que fortalecem o nosso vínculo quanto pessoa. As brincadeiras iniciam pelos nossos pais, até mesmo nos primeiros meses de vida. A criança, ela tem aquela presença do acolhimento, a presença da mudança. Quando você vai brincar com a criança ali de... cadê você? Achei, né? Então aí ele está participando dessa evolução dessa criança, né? A nossa referência, nossa primeira referência emocional são os nossos pais, são os nossos familiares. Quando a gente tem irmãos, que eu sou a mais nova, tenho 2 irmãos mais velhos, então assim, a nossa referência emocional ali é a nossa família, né? Então, como eu devo fazer para que essa criança ela tenha esse pai tenha essa participação? É desde ali da primeira infância mesmo, de meses. Desde meses. Onde eu consigo brincar. Quando você tira o paninho do rosto. O primeiro susto da criança. É a questão do medo, né? De atravessar o medo. E essa relação, ela traz um acolhimento, uma segurança. Onde a criança começa a compreender o que é brincar, né? De certa forma. E você colocou a questão das telas. A gente traz para a OMS que ela recomenda que a criança até os 2 anos de idade ela não tenha acesso ao uso de telas, né? Então assim, mas ela tem meses, ela só se acalma se eu colocar um desenho no telefone, na televisão. Tá, tudo bem, mas será que a gente não pode tentar cantar para essa criança? A gente não pode tentar embalar essa criança com a cantiga de niná, né? Será que eu não tenho esse tempo? É uma criança, é um ser único, é seu. É responsabilidade minha amar, cuidar, ensinar. Então, a partir do momento que eu apresento essa criança à tela, lógico que ela vai querer sempre mais, porque chama atenção. É muito colorido. São musiquinhas que me deixam saciado, me dão água na boca, né? Então, assim, essa questão é muito valiosa. Os pais, os irmãos, os familiares que estão ali ao redor, o apoio familiar, a rede de apoio, né? Ter esse entendimento. E o que é que falta? Por que não está tendo? Por que está deixando passar? Por que não está acontecendo? Onde está a resposta? No meu eu. Quanto pessoa, quanto ser, né? Quanto ser humano. Essa vivência, tá? Você estava falando aí, obrigado, Janaína. Eu me lembrei
de uma coisa que aconteceu na minha casa, né? Há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, minha esposa trabalhava. E meus filhos já estudavam numa escola aqui. E ela estava no jardinzinho. E ele já fazia, eu acho que 5ª ou 6ª série. Hoje ele tem 20 anos, já é um homem. Já está formado. Ainda está conosco em casa, graças a Deus. Mas naquela época ele começou a dar trabalho. E aí ela disse: André, eu tomei uma decisão, mas eu preciso ouvir você. Disse: nosso filho vai se perder, ou pode se perder, se eu não abrir mão do meu trabalho. E aí, se você concordar, né, eu quero abdicar disso eu não quero perder minha família. E foi feito. Graças a Deus, né, deu tudo certo. Ela abriu mão da sua vida, da sua carreira. E nós formamos 2 pessoas excepcionais, sabe? Eu tenho muito orgulho. Não fui eu que provoquei isso, não fui eu que disse saia do emprego, né? Que eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas ela quis estar em casa, cuidando dos filhos. E acreditem que, gente, trabalho de casa cansa, trabalho de casa estressa, trabalho de casa é trabalho, né? Não é somente. Mas, doutora, eu vejo que o ativismo, a necessidade provocou na mulher moderna o que provocou no homem. Né? Eu me lembro que eu morava ali em Bebedouro, naquele bairro que foi completamente destruído pela Braskem. Isso. Morava no pezinho da ladeira do Calmon, a famosa ladeira do Calmon. E a minha mãe trabalhava, inclusive, no Salgema, que hoje é a Braskem. Então, para pegar o ônibus, a Salgema mandava um ônibus, mas ele passava em frente ao Colégio Bom Conselho, ali naquela rua principal. Então, ela tinha que descer a ladeira e ir para a porta do Colégio Bom Conselho. E à medida que ela ia descendo a ladeira, eu via aquela cabecinha diminuindo. Ia diminuindo, eu chorava. Eu lembro dessa cena. Chorava copiosamente, porque a pessoa que eu mais amava na vida estava indo embora. Estava ali deixando. Estava me deixando. Aquilo ali para mim era uma despedida eterna, diária. Ela voltava à noite, às vezes eu já estava dormindo, né? E enfim. Mas por que é importante dizer isso? Porque a mulher ocupa o seu lugar no mercado de trabalho, ela está onde é que ela quer estar, mas às vezes um bem tão precioso ou mais precioso do que a sua carreira está dentro da sua casa. Sim. E quando você traz essa fala, essa sua vivência, esse seu sentimento, essa sua emoção, eu trago a minha. Minha mãe, o sonho da minha mãe era ser professora. E minha mãe primeiro saiu do trabalho antes, né, no comércio, ainda não era professora, e foi criar os 3 filhos. Eu sou a mais nova, como já foi dito. E ela foi criar os 3 filhos ali. E meu pai trabalhando. Depois dos filhos criados, depois dos filhos adultos, a minha mãe foi cursar pedagogia. Sabe com quem? Comigo, na mesma sala de aula. Que coisa linda, né? E isso, eu fico até emocionada com a voz embargada, porque, graças a Deus, eu tenho uma base familiar muito sólida. E minha mãe foi cursar pedagogia comigo, e hoje minha mãe realizou o sonho dela. Hoje minha mãe ainda continua em sala de aula, graças a Deus, que Deus deu muitos anos de saúde, aos 65 anos de idade. Amém. É uma jovem senhora animada. E isso, a gente para pensar, ela está onde ela sempre desejou, almejou,
Mas primeiro ela deu essa parada para poder cuidar. Foi o que foi feito na sua casa, né? Então, esse olhar, eu acredito que hoje em dia, muito acelerado. Ah, não, eu quero. Como é difícil a gente abrir mão hoje em dia de algo? E quando que a gente vai notar o quanto está, como eu posso dizer, não ali não é atrapalhando, tá tendo uma abertura na criação daquela criança, uma ruptura, vamos supor. Entende? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, vamos para o intervalo aqui. Tá, você continua acompanhando a gente aqui. Quem tá no Menino Play, não saia. A gente volta já. Ainda tem muita coisa pra gente conversar aqui, tá certo? E a gente vai falar muita coisa boa ainda aqui com a doutora Luciane Magalhães, psicóloga, que tá aqui, psicóloga da Procriança Infantil, Clínica Infantil Procriança. E vocês têm muito a aprender sobre como os pais responsáveis podem apoiar e ajudar no desenvolvimento emocional através do brincar. Não sai daí não, a gente volta já já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
7h35, anota aí. Boa tarde. Muito bem. Doutor, existe diferença entre o brincar livre e o brincar orientado quando pensamos no aspecto emocional? Sim. Essa é uma pergunta prazerosa, como todas, né? O brincar livre, né? Ele traz pra gente a espontaneidade. Ele traz o criar fora da caixinha, né? É aquele brincar ingênuo, sem um direcionamento de um adulto, sem um direcionamento. As regras são construídas por elas, por as próprias crianças, né? Pensamento é desenvolvido ali, principalmente a questão da organização, né? O livre. Eu vou brincar livre hoje. Eu trabalho num projeto que a gente trabalha muito a questão de pular corda, de amarelinha, de pega-pega, pique-esconde. E ali não tem a cobrança de um adulto. A criança, ela é livre para brincar da forma que a brincadeira ali é construída naquele momento. Ela não tem uma observação direta. Ali ela está fortalecendo a sua emoção, a sua autonomia, a sua autoestima, os vínculos, sua criatividade, como já foi dito, e não tem filtros, né? É um momento ali deles, da criança, de ser criança, de fato. E quando eu coloco uma brincadeira orientada, uma brincadeira que eu, por exemplo, eu sou a professora da turma e eu vou orientar, eu vou trabalhar tal brincadeira. Então eu vou conduzir aquela brincadeira, mas por trás eu tenho uma finalidade. O que é que eu quero dessa brincadeira? O que é que eu quero tirar? O que é que eu quero observar dessas crianças? Eu quero observar a questão da cooperação entre eles. Eu quero observar a questão dos limites existentes. Eu quero observar ali a nomeação dos sentimentos. O que é que está acontecendo? O que aconteceu naquela semana que alguma criança ficou um pouco triste, um pouco melancólica, né? Então, a partir daquela brincadeira, o brincar, ele é chão que todo mundo pisa, né? Ele é ali, todo mundo tem que vivenciar. Então, quando ele é orientado, ele tem atravessa esse vínculo. Eu consigo tirar ali da criança, a partir da observação, como é que está o sentimento, como é que está a cooperação entre eles. E aí é só mesmo a questão de observar a afetividade. E o adulto, ele vai entrando aos poucos na brincadeira, até com que a criança se entregue, confie, para poder a gente conseguir fazer esse levantamento. Brincar pode ajudar a criança a lidar com sentimentos como raiva, tristeza, medo. E como isso é possível? Sim, brincar, a gente costuma dizer que brincando de uma forma prazerosa, como já foi dito, né? Ela ajuda a criança a extravasar. Como era antigamente, que a gente brincava, né? Eu tô com raiva, briguei com um coleguinha, vou brincar, vou pular corda. Ali é um caminho natural e saudável. Eu costumo falar que é um entendimento, é uma maneira de sentir, de se expressar, é uma forma de se movimentar mesmo, né? O brincar, ele cura. Ele cura a tristeza, aquele momento ali, ele traz um caminho natural. Você já parou para pensar, por exemplo, já parou para observar um adulto que viveu lá nos nossos tempos, né? Quando se depara numa calçada com uma amarelinha, né? A gente para pensar a alegria que a gente, enquanto adulto, tem. Porque a gente tem a história, a vivência. E essas crianças, elas precisam ser curadas e ser inseridas nessas brincadeiras. A gente precisa muito fazer esse resgate cultural. A minha casa é pequena, eu não tenho como fazer uma amarelinha, eu não tenho como pular corda, eu não tenho como brincar de elástico. Mas será que dentro, na sociedade em si, será que não tem algum lugar que ofereça uma aula de dança, uma aula de natação, uma aula de futebol?
de handei, né? De expressão corporal, de teatro, de faz de conta. Que essa criança, ela seja inserida, às vezes ela é tímida demais, mas ela é colocada em um ambiente que ela precisa desenvolver essa timidez dela. É a famosa lei da sobrevivência. Né? Que a gente tem que ensinar nossas crianças hoje para que elas possam viver bem no amanhã. A gente tem que pensar muito. Tá, o que é que eu estou plantando hoje para o futuro dessas crianças? Essas crianças já são adolescentes, já elas são adultos, né? Vão formar famílias. Então eu tenho que colocá-las em um ambiente saudável. Quais sinais indicam que a criança pode estar tendo dificuldades emocionais e precisa de um olhar mais atento? A gente começa pela mudança de comportamento repentino, né? A recusa de brincar. Não quero brincar. Agressividade frequente. Sempre que brinca, a brincadeira lá no fundo tem uma agressividade. Choro excessivo. Choro excessivo. Tudo choro. Tudo chorando. E regressões. A criança, ela vem na faixa etária, vem na sua fase normal de evolução, mas aí chega um certo momento que ela volta a tomar apenas o seu gogozinho, ela volta a usar uma fralda, né? Fazer xixi na cama. E aí essas mudanças, a questão do sono, a mudança de sono, no apetite também, né? A gente observa a questão do apetite da criança, mas a gente também tem que lembrar em um ponto. Nem todo sinal de isolamento, né? Nem todo sinal de isolamento é motivo, assim, alarmante que eu vou me preocupar. Lógico que no fundo tem que ter esse olhar, em conjunto, né? Tem que ter esse olhar. Se esses sintomas, ele for um sintoma persistente, eu devo procurar um médico, um especialista, analisar, não deixar passar, né? Não deixar passar. A gente observa se é nato da criança, ela é tímida. Mas o que eu posso fazer para ajudar essa criança nessa timidez? Onde eu posso colocar essa criança? Como é que eu vou inserir, né? Eu, quanto mãe, pai, professor, cuidador, eu tenho que ter esse olhar. Eu acredito muito no trabalho em conjunto. Doutora, e como equilibrar o uso de telas e dispositivos com o brincar que estimula vínculos e emoções saudáveis? Porque a gente já conversou aqui, né, sobre a questão dessas telas e como isso tem feito mal, como isso tem gerado tantos problemas, né, nas crianças, nos adolescentes e formando pessoas doentes na fase adulta. Então, a chave, podemos falar assim, né, para essa questão é o uso consciente. A gente pode iniciar pelo uso consciente. A gente sabe que nos tempos atuais está sendo muito acelerado o uso da tela, a questão da evolução da tecnologia, que também vem para ajudar, né? A tecnologia, ela vem ajudando muito, é um marco aí, mas tem que ter essa supervisão de limite de telas. Como já comentei aqui com vocês na tarde de hoje, a recomendação da OMS, crianças até 2 anos de idade, não ter contato com o uso de telas. Se a criança tem entre 2 a 5 anos de idade, usar 1 hora, né? 1 hora por dia de tela. E também sabemos um ponto, né, que bem interessante, que os nossos espaços, eles estão cada vez mais diminuindo. Os espaços, os pais vêm trabalhando mais do que antes. O brincar da rua diminuiu bastante, né? Brinca. As crianças hoje em dia brincam? Brincam. Elas estão vivendo, estão brincando, ok. Mas não como antigamente, né?
A gente não está colocando aqui que a gente quer voltar aos tempos de antigamente, que as crianças brinquem como antigamente, que elas deixem as telas para lá. A gente sabe que chama atenção. É notório. A sensação ali, né, é um aumento significativo nos últimos anos de brincar com as telas. Mas, assim, o brincar livre, ele tem um outro sabor, né? Se cada pessoa ali, o ser único, pensar dessa forma, de colocar a minha criança, eu costumo dizer que a vitamina N, vitamina de natureza, ela volta a ter esse contato com a natureza. Eu pegue, boto essa criança 1 hora no telefone, certo? Você vai brincar. Mas aí depois eu preciso ter esse tempo para brincar com a minha criança. Eu entendo que eu tenho que trabalhar. Eu entendo, mas eu estou ali, eu sou responsável por um serzinho que ele vai ter contato e vai ter entendimento com o que eu coloque para ele, né? Uhum. Então, se eu te apresento uma brincadeira como um quebra-cabeça, um pega-varetas, se eu tenho um tempo por dia, um tempo limpo, um tempo saudável para brincar com a minha criança, ela vai ter o entendimento que aquele momentozinho ali é o momento de brincar. Uhum. Não brincar por acaso. A gente brinca por acaso, mas um brincar ali saboroso, tá? Uhum. Perfeito. Quero agradecer a psicóloga Luciane Magalhães, que está aqui comigo. Ela atende na Procriança. Quais são os dias, doutora, que você atende lá? Atualmente, quarta e sexta-feira, à noite, sempre. Estamos aí com alguns planos, né, de iniciar o atendimento aos sábados. Como lá funciona 24 horas, nós estamos organizando os atendimentos para iniciar os sábados e trazer essa questão de saúde mental, né? A gente sabe que ir ao psicólogo não somente quando estamos em último caso, tá? Uhum. Mas nós precisamos ter o entendimento que essa criança, ela precisa ser vista, ela precisa ser ouvida, ela precisa, na maioria das vezes, um local sem julgamentos. Então, assim, no Procriança, atualmente, eu estou sempre no horário da noite, né? E em breve aos sábados. Perfeito. Tá aí na tela. Você vai no Instagram. O Instagram da psicóloga Luciane Magalhães é psicologia_em_estudo, tá? Psicologia_em_estudo. E aí você também tem a página da Clínica Procriança. Quiser marcar para a doutora é 3530-9442 ou 996380743, tá? Procriança tem várias especialidades, incluindo a psicologia infantil, né? Se o seu filho precisar, se a sua filha precisar, inclusive sobre esse aspecto aí de desenvolver o brincar, né? Então, obrigado mais uma vez, doutora, e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço, nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom falar sobre o brincar e trazer para as nossas casas esse pensamento. A gente traz de uma forma carinhosa, um pedido acolhedor, né? Que traga a sua criança para esse mundo do brincar livre. Esse brincar, ela faz com que a sua criança sinta, que ela viva, né? E assim, vamos ouvir mais nossas crianças. A gente precisa ter um tempinho. O mundo, ele já é corrido demais. A vida tá passando rápido. E nós precisamos dar atenção, afeto, passar mais tempo com as pessoas que estão próximas a gente. E amar, né? A gente tem que fazer tudo com muito amor, paixão, dedicação, de uma forma que essa transformação seja positiva. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Gente, amanhã eu vou receber aqui a doutora Maiara Mendes, ela é gastroenterologista e endoscopista, e o tema câncer coloretal, o que você precisa saber sobre o problema que provocou a morte da cantora Preta Gil, tá? A cantora Preta Gil faleceu,
né, aos 50 anos, muito nova, cheia de energia, cheia de vida, né? E segundo a uma entrevista que inclusive nós escolhemos o áudio dela, vamos passar amanhã, a Ana Maria Braga, ela reconheceu o diagnóstico tardio da doença, né? E como é que é feito o diagnóstico tardio? Amanhã você vai saber, tá certo? Então, não perca, né? Como todos os nossos programas são imperdíveis, esse também tá imperdível com a doutora Maiara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, especialista nesse assunto. Tá legal? Câncer coloretal, o que você precisa saber sobre o problema que vitimou aí a cantora Preta Gil, que está sendo será velada na sexta-feira na sua cidade natal, no Rio de Janeiro. Tá certo? A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.